Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática sobre dia, mês e ano colocado em operações. Eu chegava mais cedo em sala de aula e aprontava com os alunos, muitos gostavam. A ideia era aprender, rever, reforço, né? E dependia da turma, do semestre, do curso. Olha o que eu tenho aqui. A gente tem aqui uma integral definida. Nós temos as integrais indefinida e definida. A definida está representada aqui um intervalo. Isso é o sinal de somatório. Então você vai integrar uma função que já foi derivada, então é a antiderivada, e vai substituir esses extremos, que é um intervalo, o resultado é um número, por isso que vai dar um dia. Então olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, integral ln de 1 mais zero. Quem é ln de 1? Ln de 1 é zero. Põe aí na calculadora. Ou faz a relação. Qual é a relação? Era log de alguma coisa na base E é igual a ln dessa coisa. Então esta é a relação. Tem vídeos, né? E E elevado a ln de 3 é 3. E elevado a ln de alguma coisa é esta coisa. Certo? E isso é dx. Continua porque eu não fiz a integral ainda. Agora eu vou integrar. Quando você integra, você não coloca mais o símbolo de integral, vai substituir ele. Eu tenho aqui uma constante dx. Bom, não aparece a constante, né? Implicitamente, ela é 1. Então, basta fazer o quê? Acrescentar a variável. Por quê? A derivada de 1x elevado a 1 é 1. Isso aqui não posso mais colocar aquele símbolo, então eu vou substituir por um outro símbolo, que eu costumo colocar o próprio intervalo. É esse símbolo aqui que parece um colchete. É o colchete, mas não está fechando nem abrindo, só está 1. Né? Então aqui o que eu faço? Pego a função, vou substituir o 3 na função. Então você vai pegar a função, substituir o extremo superior do intervalo na função, menos, vai pegar o extremo inferior do intervalo e substituir na mesma função. E isso aqui vai dar 3. Então nós estamos falando aqui do dia 3 de um determinado mês. Portanto, o nosso dia, deixa bonitinho aqui embaixo, o nosso dia é 3. É igual a 3. Perfeito? Perfeito. Vamos descobrir agora que mês, né, nós estamos tratando. Tá certo? Então vamos aqui de azul, era. O que você tem aí? Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 3 elevado ao determinante de ordem 2 e 3 elevado a este determinante de ordem 2, né? Vai dar um resultado aqui esse determinante, e aí 3 elevado a esse determinante, esse resultado, né, que é o determinante, vai dar o nosso mês. Então era o que você tem aqui? Seno de π sobre 2. Quem é seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. E o cosseno de 3π sobre 2? 3π sobre 2 é 270 graus, que é 180 graus, né? Π vezes 3 dividido por 2 dá 270 graus. Fica lá embaixo, né? Na circunferência trigonométrica lá embaixo. E o cosseno é zero. Que está exatamente no eixo Y, que é o eixo do seno. Porque seno de 90, lá em cima, né? Plano cartesiano, né? 90 graus, lá em cima é 1. E o seno de π sobre 4? Π sobre 4 é 180 dividido por 4, que vai dar 45 graus. E tanto o seno de 45 graus quanto o cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2. Certo? E cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Por que 1 era? Porque lá no eixo X, né, conta lá 0, que é π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, completa a circunferência. Então, o cosseno de 360 graus e de 0 graus é o mesmo. Aí eu vou ter aqui o seguinte. Era esse determinante da conta, ó. 1 vezes 1, diagonal principal, ó, diagonal principal, 1 vezes 1 é 1. Menos a diagonal secundária. Só que a diagonal secundária aqui vai dar zero. Ó. Zero vezes alguma coisa é zero. Perfeito?
E isto aqui vai dar 3 elevado a 1, que não se coloca, que é 3. E aí, galera, olha só que beleza. Eu tenho como mês o mês 3. Portanto, é o mês de março. Perfeito? Perfeito. O mês de março. Olha que legal. A ideia é relembrar algumas coisas, não é assim, né? Trabalhar com algo, nossa, era você, né, aprofundou aqui, vai ficar difícil. Não, não é isso, não. E agora, o que é que você tem para nós? Tem aqui quem é a figura essa? O cone. Isso. Aí a gente vai calcular o volume do cone e essa operação, 3 vezes o volume do cone sobre π, vai dar o ano. Sendo o nosso raio 10, raio aqui, raio, que é exatamente essa medida que faz com a altura um ângulo de 90 graus, e altura, já falando, né? E altura 22, ou melhor, 20,22. Então, primeiro nós vamos determinar o volume deste cone. E o volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro. Não sabia não? Isso. E como é que calcula o volume do cilindro? É πr ao quadrado vezes a altura. É assim que se calcula o volume do cilindro. Só que eu quero do cone, então divide por 3. Perfeito? Perfeito. Isso aí. Que legal. Bom, o π vai ficar aqui, nós não vamos substituir, até porque aqui está dividindo, né? Bom, aqui eu tenho o raio é 10, e 10 ao quadrado é 100. Vezes a altura, e a altura é 20,22. Ok? Ok. Eu vou colocar aqui, volume vai ser igual, vou deixar bonitinho aqui, eu tenho aqui 1/3 de π, e olha o que acontece aqui, 100 vezes 20,22. Vai passar vírgula 2 casas para a direita quando você multiplica por 100. Então, esse cara aqui vai multiplicar, vai ficar 20,22. Perfeito? Isso aqui é sobre 3 e tudo mais. Mas vai ficar assim. Então, isso aqui é o volume do cone. Agora, a gente vai pegar e nós vamos determinar, então, o nosso ano. O ano é o quê? 3 vezes o volume do cone, que é tudo isso aqui, que é 1/3 de π vezes 2022, certo? Vou fazer aqui embaixo tudo isso aqui dividido por π, que é o que está ali. Aí a gente vai ter o seguinte, olha só que beleza. Esse 3 aqui, a gente simplifica com esse 3. Este π com este π. E aí, nós vamos ter como resultado 2022, que é o ano, portanto. Portanto, aqui, né, vamos deixar aqui um vermelhinho. Portanto, eu tenho que aqui, que o ano é igual a 2022. Certo? Tá vendo? Não era dificultar, não tinha o porquê dificultar. E finalmente, a gente tem que isso tudo vai dar o dia 3, o mês também é 3 e o ano 2022. Está aqui a nossa data que eu coloquei modelos, né, que eu colocava em sala de aula, e ali chegava mais cedo e o aluno ia fazendo. Muitos faziam, gostavam, outros tiravam foto para fazer depois, né, WhatsApp, Facebook, antes disso tudo, né? Beleza? Tá bom? Gostou do canal? Tem muita matemática, muita matemática. Compartilha, se inscreva, eu preciso, tô precisando. Então, aquele abraço.